Bom dia, nono ano. Como estão? Tudo bem? Espero sinceramente que estejam todos bem, com saúde, e se cuidando. Lembrando, quando eu me cuido, eu cuido do outro. Tentem ficar em casa. Se precisar sair, use máscara e álcool em gel. A gente nunca vai cansar de dizer isso, certo? Enquanto a gente estiver nesse sufoco, enquanto a gente não tiver tomado todo mundo a nossa vacina, não tivermos protegido, a gente vai estar sempre lembrando. É o nosso papel, né? Aqui também não é só dar aula, mas também temos que cuidar desse momento, né? De aconselhar e assim por diante. Mas tenho certeza que vocês estão todos se cuidando, estão todos participando das videoaulas, né? Estão todos fazendo as atividades, porque já está bem próximo da gente encerrar esse intensivão e irmos para o ensino médio. Já está cada dia mais próximo, né? Mês de fevereiro já está encerrando, última semana, próxima semana já é março, e a gente sabe que a gente vai até o dia 20 de março, né? Então passa bem rapidinho. É, vamos começar mais um dia, mais uma videoaula. Como vocês estão vendo aí, a gente vai começar falando sobre conjunção. Mas o nosso assunto propriamente dito não é conjunção, é período composto por coordenação. Mas, como a gente vem nesse período sempre revisando, revendo, né? Algum assunto que a gente precisa para entrar em outro, a gente tem que rever conjunção. Ou ver, que no caso, de toda certeza você quer rever, mas ver de uma forma mais detalhada um pouquinho e aprender. Por quê? Porque para os próximos assuntos de hoje, que eu ainda vou dar, que é período composto por coordenação, que está no livrinho de vocês, e período composto por subordinação, que vai ser nas próximas semanas, vocês vão precisar de saber, conhecer sobre conjunção. Né? Então, vamos começar? Aí está um pouco falando sobre conjunção, né? Em se tratando das funções estabelecidas pela diversidade de elementos que compõem as classes gramaticais, a gente vem sempre falando aqui sobre as classes gramaticais, há algumas semelhantes entre si. Estamos falando ao caso das preposições e conjunções, que a gente já viu as preposições em algumas últimas aulas, né? Isso não foi só por mim, mas já viu também pelo professor Abraão. Visto que ambas têm por finalidade ligar os termos dentro de um enunciado linguístico, conferindo-lhe precisão e clareza. Então, essas palavrinhas mágicas aí, digamos assim, elas dão precisão e clareza às orações, às frases e aos textos, certo? Para poder a gente entender. Sem eles, vai ficar tudo sem sentido. Então, são muito importantes. A conjunção é um importante elemento de conexão entre as orações. É uma palavra invariável, quer dizer que não varia, que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Então, ela serve para ligar duas orações ou duas orações ou dois termos de uma mesma oração. Contanto que esses termos sejam semelhantes, né? As conjunções, a exemplo das preposições, né, não exerce propriamente uma função sintática, porque são conectivos. Então, eles não têm dentro dos textos, na gramática, uma função sintática. Na classe gramatical, ela não tem uma função sintática. Assim, elas são conectivos, que ligam orações, ligam termos semelhantes. Mas sem eles também, os textos, as orações, as frases perdem o sentido. Quando houver duas ou mais palavras com a função de conjunção, dizemos que se trata de uma locução conjuntiva. Então, quando eu tenho uma só palavra, somos de conjunção. Quando eu tenho mais de uma palavra, duas ou mais, aí já vai ser uma locução conjuntiva, que tem o mesmo valor de uma conjunção. Essa classe de palavras pode ser dividida em conjunções subordinativas e conjunções coordenativas. E cada uma dessas classificações possui suas subdivisões, conforme a estrutura e o sentido determinados, certo? Então, ainda hoje a gente vai ver as conjunções, os períodos coordenados. Vamos trabalhar mais essas conjunções coordenativas. As conjunções subordinativas eu só vou falar por alto, porque é assunto das próximas semanas, aí a gente trabalha mais detalhadamente. Vamos lá. Conjunções coordenativas.
quando duas orações são independentes entre si e podem ser completamente entendidas uma sem a outra, dizemos que são orações coordenadas. Ou seja, elas estão ordenadas, né, em conjunto, embora não necessariamente precisem estar juntas. Logo, as conjunções coordenativas são responsáveis por juntar essas orações independentes no mesmo enunciado, para poder ter um sentido. Por reunirem termos independentes, as conjunções coordenativas podem juntar termos menores do que uma oração. Lembra que eu falei no instante? Contanto que tenham a mesma função dentro do enunciado. Assim, podem juntar substantivos, adjetivos, advérbios, verbos, orações e etc. Agora vamos ver a classificação das conjunções coordenativas. Recebem sua classificação de acordo com a relação que estabelece entre os termos que são ligados por elas. É importante ressaltar que a conjunção coordenativa não se altera com a mudança de construção em uma frase, pois ela liga elementos independentes. As conjunções coordenativas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Aí nós temos um quadrinho com elas, aí tem o tipo de conjunção coordenativa, né? As conjunções coordenativas e um exemplo para cada uma. Então, conjunções aditivas, o que elas expressam? Soma, adição. Vão somar, adicionar. Tem uma ideia e ela vai adicionar mais uma ideia àquela oração. Conjunções adversativas expressam oposição, quer dizer, em uma oração ela vai dizer uma coisa e em outra vai se opor àquilo, de alguma forma. Conjunções alternativas expressam alternância, quer dizer, ora uma coisa, ora outra, certo? Alternar. Conjunções conclusivas, chega a uma conclusão, certo? Ela expressa uma conclusão. Conjunções explicativas expressam uma explicação, né? Então, aditivas, soma, adição, não está aí na adição, mas viu? Adversativa, oposição, oposto. Alternativa, alternância, alterna. Conclusiva, uma conclusão. E explicativa, uma explicação. Aí nós temos o tipo, né? Aditivas. Quais são as principais conjunções? E, mais ainda, mais também e nem. Aí a gente tem um exemplo. Gosto de chocolate, mas também de vegetais. Então, ele está dizendo que gosta de uma coisa e de outra. Certo? Então, aí ele está dizendo que gosta de duas coisas, está somando duas coisas que ele gosta: chocolate e vegetais. Adversativas. Contudo, entretanto, mas, não obstante, no entanto, porém, todavia. O exemplo: correu muito. No entanto, não consegui chegar. Correu muito. No entanto, não conseguiu chegar. Quer dizer, ele correu tanto, a gente espera que ele chegue. Mas diz o contrário, não conseguiu, né? No entanto, não conseguiu chegar. Então, uma oposição que ele esperava que acontecesse. Alternativa: já, já, ou sozinho, ou, ora, quer. Lembre que é uma alternância. Aí veja o exemplo. Não ouvia, ou fingia não ouvir. Ou ele fazia uma coisa, ou ele estava fazendo outra. Certo? Não ouvia, mas eu não tenho certeza. Aí eu dizia, ou fingia não ouvir. Ou ele não ouvia, ou ele estava fingindo. Uma alternância. Conclusiva. Assim, então, logo, pois, depois do verbo. Isso aí é muito importante. E o pois, depois do verbo, ele vai vir. Por conseguinte, por isso, portanto. Veja o exemplo. Farei todos os exercícios. Logo, terei bom desempenho. Qual a conclusão que vocês chegam quando vocês fazem todas as atividades de vocês?
Não é isso? Lembra que eu falei no início das aulas que as atividades iriam contar como pontuação para vocês, né? Para aprovar vocês de ano, né? Então, aí o exemplo. Farei todos os exercícios, logo terei bom desempenho. Se eu estou participando, estou fazendo tudo, vou ter bom desempenho, vou conseguir passar, certo? Explicativa, pois, antes do verbo. Lembra o pois lá de conclusiva? Depois do verbo. Por quê? Porque na explicativa também o pois é conjunção também explicativa. Só que ele vem antes do verbo. Quando ele vier depois do verbo, ele é conclusivo. Quando ele vier antes do verbo, ele é explicativo. Por quanto, porquê e que. Né? Venci. Por quê? Porque sou a melhor cozinheira. Então, a explicação que ela deu, porque ela venceu, porque ela é a melhor cozinheira. Então, voltando aí, aditivas. Quando ela botou, gosta de chocolate, mas também de vegetal. Ela adicionou. Gosta de duas coisas. O mas é uma adição aí, viu? Mas também, desculpe, mas também é uma adição aí, viu? É uma adição. Na adversativa, correu muito, no entanto, não conseguiu chegar. O no entanto aí é o quê? Uma oposição, né? Por que uma oposição? Porque ele correu, a gente espera que ele chegue ao objetivo dele, mas isso não aconteceu, no entanto, não aconteceu. Então, uma oposição ao que ele esperava. Alternativa, não ouvia ou fingia não ouvir. Ou ele estava fazendo uma coisa ou outra. Ou ele realmente não ouvia, ou ele fingia não ouvir. Então, o ou aí indica uma alternância. Conclusiva, farei todos os exercícios. Logo, terei bom desempenho, né? Terei um resultado positivo. Então, ele chegou à conclusão, né? Logo, que terá um bom desempenho, porque ele fez tudo os exercícios. Farei todos os exercícios, logo terei um bom desempenho. A explicativa, venci. Aí, qual foi a explicação que ele deu porque ele venceu? Porque sou a melhor cozinheira. Certo? Então, cada conjunçãozinha dessa diz uma coisa. Então, aditivas, soma, adição. Adversativa, oposição. Alternativa, alternância, alterar. Viu? Alternar, desculpe, alterar o que? Alternar. Conclusiva, uma conclusão, ele chega a uma conclusão. Explicativa, ele dá uma explicação. Conjunções subordinativas, que é essa que eu vou dar bem por alto, porque a gente vai ver elas detalhadas nas próximas semanas, viu? No mês de março, as semanas do mês de março que a gente vai ver. Quando temos uma oração sendo dependente da outra, ou seja, quando uma oração depende de outra para ser entendida, dizemos que ela é uma oração subordinada à outra, que passa a ser a principal. Assim, a conjunção que liga a oração subordinada à oração principal chama-se conjunção subordinativa, diferente da coordenativa. A coordenativa, elas são independentes. Eu posso ter 3, 4, 5 orações, mas elas vão ser independentes, viu? A conjunção vai estar ali só ligando orações, mas cada oração vai ter um significado. A gente vai ver neste instante e ali, a gente vai entender. Na subordinativa, a gente não acontece isso. Sem a outra, uma não existe, não tem sentido. Então, uma depende da outra para existir. Classificação das conjunções subordinativas, que são muitas, diferente das coordenativas. Essas são mais, viu? As conjunções subordinativas podem ser integrantes ou adverbiais. As conjunções subordinativas integrantes iniciam as orações substantivas. Então, quando eu tiver conjunções integrantes, ela vai estar nas orações subordinadas substantivas, que são aquelas que possuem, em relação à oração principal, função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto, agente da passiva, complemento nominal. Temos como conjunções integrantes que e se. Geralmente só são usadas essas nas subordinadas substantivas, viu? Só são usadas essas duas. Mas tem gramáticas que usam mais, mas geralmente só são essas. Aqui eu só coloquei essa, mas quando a gente for explicar as conjunções subordinativas, as orações subordinadas, viu? A gente coloca mais conjunções se tiver. Esse assunto vai ser, de novo, vou repetindo, mais trabalhado detalhadamente.
As conjunções subordinativas adverbiais, por sua vez, introduzem orações subordinadas adverbiais e são subdivididas em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, modais, proporcionais, temporais e integrantes. Vejam quantas. Não é isso? No livro de vocês tem tudo isso, viu? Aí a gente começa com o tipo, a conjunção e os exemplos, como da outra. Causais, as principais conjunções causais. É causais mesmo, viu, gente? Causais. Porque, pois, porquanto, como, no sentido de porquê, pois que, por isso que, a que, uma vez que, visto como e que. Aí a gente tem um exemplo com o porquê. Estava bem. Por que ele estava bem? Porque dormi. Certo? Então, a causa dele estar bem é porque dormiu. Lembrando que eu não vou entrar detalhado, porque a gente vai ver eles nas próximas semanas, detalhadazinhas, viu? Concessivas. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de, nem que e que. Repare que o que está em muitas, às vezes confunde, mas a gente tem as regrinhas que tira essa dúvida aí, para não confundir, viu? Embora ficasse calma, sempre tremia. Então, é uma concessão, é uma concessão. Ela estava calma, mesmo assim tremia. Já aconteceu isso com vocês? Assim, ainda assim, a gente se sente calma, mas um pouco trêmula. O trêmulo, né? Aí tremia, né? E estava se sentindo calma. Condicionais, uma condição, né? Se, caso, quando, conquanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que. Se tivesse viva, não a reconheceria. Então, a condição aí, que não a reconheceria mesmo se tivesse viva, né? Se tivesse viva, não a reconheceria. Mais algumas. Conformativas. Uma conformidade, conforme, né? Está confirmando. Conforme, como, no sentido de conforme. Segundo, consoante. Aflita, como coração de mãe. Então, está confirmando como ela estava aflita. Como é que ela estava aflita? Como coração de mãe. Finais. Para que, a fim de que, porque, no sentido de que e que. É tarde, para quê? Para que reverta o estrago. Então, certo? Aí, a finalidade. Proporcionais, à medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, quanto mais no sentido de mais, quanto mais no sentido de tanto mais, quanto mais no sentido de menos, quanto menos no sentido de menos, quanto menos no sentido de tanto menos. É muitas, né? Quanto menos no sentido de mais, quanto menos no sentido de tanto mais. Não se preocupe que quando estiver estudando detalhadamente, é mais fácil. A gente pensa que é difícil, mas não é tanto, viu? E eu não vou precisar também saber todas as conjunções de cor, que no caso seria decorado. Eu vou aprender e pelo menos de cada uma, eu sabendo duas ou três, aí já tenho como eu fazer uma prova, como eu aprender realmente o assunto. Não gostava de João, quanto mais de Margarida. Então, a proporção, viu? A proporção que ela não gostava de João, ela também não gostava de Margarida. Ou, se fosse pelo gosto de João, tanto quanto de Margarida, entendeu? Então, aí a proporção que ela não gostava de João, ela também não gostava de Margarida. Mais algumas. Temporais. Tempo. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas mal, que e desde que. Desaprovou o comportamento do marido assim que soube do acontecimento. Então, qual foi o tempo que ela desaprovou o comportamento do marido?
Assim que soube do acontecimento. Assim que ela soube do acontecimento, foi o tempo que ela soube, ela desaprovou o comportamento do marido. Comparativas, comparação. Que, do que, usado depois de mais, menos, maior, menor, melhor e pior. E qual? Usado depois de tal. As ideias chegavam como entrega rápida. Então, está comparando o quê? As ideias, a entrega rápida. Lembrando que esse como aí, ele também está em outras, certo? O como ele não está cá nos exemplos, mas ele está aí na oração, viu? Consecutivas, que precedida de tal, tão e tanto. De modo que, de maneira que. Né? Consecutiva. Os fatos eram tão inusitados que tentou escapar. Então, consecutiva é uma consequência. Então, por que ela tentou escapar? Porque os fatos eram tão inusitados. Então, a consequência dela tentar escapar, os fatos serem inusitados. Ou, ao contrário, também tanto faz. Você faz a pergunta, viu? Integrantes, que é da outra, mas que eu botei também aí, viu? O que e o si, que eu já falei sobre ela, lembram? A verdade é que te adoro, viu? Então, essas integrantes estão lá nas subordinativas, substantivas, viu? Elas, então, nessas daí não, mas eu botei o quadro todinho. Aí são todas as conjunções subordinativas, substantivas e adverbiais, né? Que nós vamos ver detalhadamente cada assunto desse separado, em uma aula separada, nas próximas semanas. E aí está o assunto que está no livrinho de vocês. Deixa eu pegar aqui o livrinho de vocês. Vocês podem ir lá pegar o livrinho de vocês, certo? Pega o livrinho, dê uma pausazinha aí, pega o livrinho. E esse assunto começa na página 137. Página 137. Tá lá. Período composto por coordenação. Tá como revisão. Por quê? Porque esse assunto é assunto que vocês viram no ano anterior, no 8º ano. Certo? Então, em 2019, né? No 8º ano, quando vocês estavam no 8º ano. Então, viram de certeza. Pode não lembrar, é outra coisa, mas viram. Certo? Vai estar lá. Período composto por coordenação, revisão. Vai estar revisando. Né? Pegaram o livro? Então, bora lá. Lembrando que, na verdade, eu já falei sobre esse assunto lá no início, porque se eu estou falando sobre conjunções coordenativas, ao mesmo tempo eu estou falando sobre período composto por coordenação. Não tem como você me separar muito da outra. Eu só vou detalhar mais um pouquinho, certo? Período composto por coordenação é aquele cujas orações não dependem sintaticamente uma das outras, porque são independentes. Lembra que eu falei no início da aula? Veja o exemplo aí. Ó. Gritou com o irmão e correu para o quarto. Mas eu tenho uma barrinha dividindo, não tenho? Pronto. Gritou com o irmão. Essa oração, se eu observar, tá só essa parte aí. Você vai entender? Sim. Ela passa uma informação completa. A informação está dizendo que gritou com o irmão. Só isso. Se eu não corri para o quarto naquele momento, só gritei com o irmão. Você entendeu que ele fez alguma coisa com o irmão, que foi gritar. Só que ele fez outra ação. Qual é a outra ação que ele fez? Correu para o quarto. Entenderam? Porque elas são independentes. Elas não precisam uma da outra para ter sentido. Cada uma separadamente tem seu sentido. Se eu quiser dizer aqui, Maria correu para o quarto, não está aí? Vocês vão entender que ela correu e foi para o quarto. Certo? Então, aí, gritou com o irmão e correu para o quarto. Ele fez duas ações, em duas orações independentes. Uma não precisa da outra para ter sentido. Cada uma tem o seu sentido completo. Gritou com o irmão, a ação de gritar. Correu para o quarto, a ação de correr. Todas as duas têm informações completas, não precisam uma da outra. Mas eu quis juntar as duas ações em um só período, em uma só oração, certo?
Então, uma só oração. Então, eu juntei com o quê? Com o I, que é uma conjunção, certo? Gritou com o irmão e correu para o quarto. Descansei, fui à praia e visitei lugares maravilhosos. Maravilhosos. Já outra oração, 3 períodos aí, né? 3 orações, porque eu tenho. Na outra, eu tenho 2 orações, que eu tenho 2 verbos, gritou e correu. Nessa, eu tenho 3 orações. Descansei, é um verbo, fui, é um verbo, visitei, é um verbo. Então, 3 orações independentes, que não, nenhuma depende da outra para dar informação. Certo? Eu tenho 3 ações diferentes aí que eu fiz em um só período composto. Descansei, se eu disser só isso, vocês vão entender, né, essa oração aí? Por quê? Porque o verbo de estudo por si só, ele dá a informação inteira. Aí, se eu quiser dizer, fui à praia, também é uma informação completa. Vocês vão entender que eu saí e fui à praia. Visitei lugares maravilhosos, também é outra informação independente, informação completa, também vão entender. Mas eu quis juntar as 3 ações que eu fiz num período composto por coordenação. Então, coordenando elas, mesmo elas sendo independentes, que eu fiz, descansei, vírgula, fui à praia e visitei lugares maravilhosos. Certo? Eu não vou usar 2 conjunções, porque vai ficar sem sentido. Então, eu uso a vírgula para separar a primeira oração da segunda oração e uso a conjunção e para adicionar a terceira oração. Visitei lugares maravilhosos. Descansei, repara a pausa que eu dou. Se eu dou uma pausa, eu indico que eu tenho uma vírgula, que é outro assunto, mas que também vocês já viram no 8º ano. E tem no livrinho de vocês desse ano também, viu? Fui à praia e visitei lugares maravilhosos. As orações coordenadas podem ser, elas são classificadas de 2 maneiras, sindéticas e assindéticas, ou assindéticas, né? Nas sindéticas é utilizada a conjunção, enquanto nas assindéticas não. Então, o período composto por coordenação é classificado em orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. As orações coordenadas sindéticas é utilizada a conjunção e as assindéticas não tem conjunção. Eu posso usar vírgula, posso dar pausa, não é obrigada a ter uma conjunção. Lembra que elas são independentes? Que a conjunção só serve para me organizar as ideias? Então, quando eu não tiver a conjunção, as ideias vão ser organizadas através de pausas, de vírgula e assim por diante, viu? Veja os exemplos aí. Não coma bolo quente, ficará com dores na barriga. Oração coordenada sindética. Eu não tenho o que aí? Conjunção. Eu botei o quê? Ponto e vírgula. Certo? Então, eu tenho a pausa para uma explicação lá dela, porque eu não vou comer o bolo quente, e pronto. Certo? Então, eu chegar aquela explicação lá e dizer porque eu não devo comer bolo quente, e pronto, certo? Então, não coma bolo quente, ficará com dores de barriga. Não tenho nenhuma conjunção. Tenho ponto e vírgula, dando a pausa para a explicação. Veja na outra. Vou sair e já volto. Oração coordenada sindética. Por quê? Porque eu tenho a conjunção. Quem é a conjunção? O I. Ligando as 2 orações, que são independentes. Se eu não quiser dar, vou sair. É uma informação que eu estou dando do ato de sair. Qual a outra oração? Já volto. Entendeu? E se eu não quiser dizer vou sair, se eu não estiver saindo, dizer já volto, a pessoa está vendo que eu estou saindo, não é isso? Então, vou voltar já. Viu? Então, 2 verbos, sair e volto, né? 2 orações ligadas pela conjunção e, dando coordenação a elas. Vou sair e já volto. Oração coordenada sindética. Não coma bolo quente, ficará com dores de barriga. Oração coordenada assindéticas. A gente chegou no nosso finalzinho do assunto. Eu vou voltar lá no início do assunto, onde tem um quadrinho falando sobre as conjunções coordenativas, para vocês entenderem ainda melhor, certo? Vou voltar aqui.
Pronto, aqui. Então, as conjunções que introduz orações coordenadas sindéticas são essa daí. Nas sindéticas, eu não tenho o quê? Conjunção. Nas sindéticas, eu tenho conjunção. Então, e elas são classificadas dessas aí, são essas classificações. Então, quando eu tiver uma oração que tenha uma conjunção aditiva, ela vai ser oração coordenada sindética aditiva. Oração coordenada sindética aditiva. Quando eu tiver uma oração, que eu tiver uma conjunção adversativa, ela vai ser classificada como oração coordenada sindética adversativa. Alternativa, oração coordenada sindética alternativa. Conclusiva, oração coordenada sindética conclusiva. Explicativa, oração coordenada sindética explicativa. Professora, mas e na prova que for fazer? Porque vocês já vão para o ensino médio, mas a gente vai ver esses assuntos. Ver em alguma prova de Enem, viu? Vocês ainda vão ver muito pela frente de vocês. Eu preciso colocar isso aí? Não. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma prova aqui hoje, eu pedisse para vocês classificarem algumas orações aí, botasse, por exemplo, essas orações e não botasse as conjunções aí, vocês poderiam botar iniciais. O, oração. C, coordenada. Não é isso? O quê? A qual é lá? Quem lembra? Ninguém vai lembrar. É sindética, né? S, de sindética. Aí botava o nominho. Certo? Então, OCS, aditiva. OCS, adversativa. Esse nome aí tem que botar todo. Agora as iniciais. Oração, coordenada, sindética, eu posso botar só as iniciais. OCS. Aí, aditiva, OCS adversativa, OCS alternativa, OCS conclusiva, OCS explicativa. Viu? Sindética. As assindéticas não têm conjunções. Vou voltar lá de novo. Depois eu volto aqui. Vai ficar muito e voltando. Bora lá. Desculpa, voltando. Veja aí, ó, de novo. Certo? Período composto por coordenação é aquele cujas orações não dependem sintaticamente umas das outras, eles são independentes. Cada oração passa a informação completa. A conjunção ou não conjunção, quando tem, né? Só serve, quando tem conjunção, ela só serve para organizar as ideias. E às vezes eu não preciso da conjunção. Viu? Quando é coordenada, o nome já diz. Uma das outras, porque são independentes. Gritou com o irmão, é uma informação completa, mas ela fez votação e correu para o quarto. Descansei, não usei conjunção depois dela. Fui à praia, usei a vírgula, não foi? E visitei lugares maravilhosos. Aí, as orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. Na sindética é utilizada a conjunção, viu? Oração coordenada sindética tem conjunção. É aquelas classificações lá. Aditiva, adversativa, são 5 tipos. Tem no livrinho de vocês, viu? Ele tá, o quadrinho parecido com esse comigo, do meu aí, na página 139, tem o quadrinho. Olha. Dá para ver? Tem esse quadrinho na página 139. Tudo explicadinho, certo? Aí tem a conjunção, o que ela expressa e assim por diante. Viu? Como eu falei lá. Viu? É utilizada a conjunção, enquanto nas assindéticas, não. Aí eu tenho 2 exemplos. Uma com conjunção e outra sem conjunção. A primeira oração é oração coordenada assindética, pois não tem conjunção. Viu? Eu classifico ela assim mesmo. Eu posso botar OC assindética, no caso, mas eu não posso só botar OCA, não. OC assindética, ela só vai ser isso, não tem outra classificação. Já a oração coordenada sindéticas tem as classificações aditivas, adversativas, alternativas, conclusiva e explicativa. Certo? Vamos voltar no quadrinho mais uma vez? Para a gente encerrar. Eu passei o quadrinho, não foi? Então, pronto, aí. Então, as conjunções coordenadas sindéticas aditivas expressam uma soma, uma adição. As conjunções coordenadas
Sindéticas adversativas expressam uma oposição, o oposto. As conjunções coordenadas sindéticas alternativas expressam alternância. Uma hora uma coisa, uma hora outra, então uma coisa ou outra, viu? Ou uma coisa ou outra, ou uma hora uma coisa, uma hora outra. As conjunções conclusivas sindéticas, as conjunções coordenadas sindéticas conclusivas expressam uma conclusão, chegam a uma conclusão. As conjunções coordenativas sindéticas explicativas expressam uma explicação, certo? Aí a gente tem os exemplos de aditiva, tem as conjunções aditivas aí, adversativas também, alternativas também, conclusivas também e explicativas também, certo? Na aditiva aí, gosto de chocolate, mas também de vegetais. Então, duas coisas que ela gosta. Ela botou uma e adicionou mais outras. Mais outra. A adversativa, correu muito, no entanto, não conseguiu chegar. Certo? Então, é o quê? Uma oposição. Ela espera que aconteça uma coisa porque ela correu muito, espera chegar ao objetivo dela, mas isso não aconteceu. No entanto, não aconteceu. Então, na primeira oração, a conjunção é mas também. Na segunda oração é no entanto. A alternativa, não ouvia ou fingia não ouvir. Ou ela estava fazendo uma coisa ou fazendo outra. Certo? Então, a conjunção é ou. Na conclusiva, farei todos os exercícios. Aí, logo, terei bom desempenho. Por que ela chegou à conclusão que terá bom desempenho? Porque fará todos os exercícios. Certo? Então, logo, é a conjunção. E a explicativa, venci. Por quê? Porque sou a melhor cozinheira. Certo? Encerramos por aqui. Lembrando que conjunção é um assunto que não está, o assunto em si não livro. O assunto que está no livro é período composto por coordenação. Mas se eu não explicasse um pouquinho sobre conjunção, vocês não iam entender. E porque também são precisadas de conjunção, além de período composto por coordenação, para as próximas semanas, para período composto por subordinação. Leio com atenção os slides que está aí, viu o assunto que está aí. Não precisa ficar só ouvindo a professora, não. Leio com atenção tudo que está aí, né? Pause, leiam. Pegue o livro de vocês na página 137 e leiam o assunto. E a atividade, gente, tem uma questão na página 137, uma questão na página 138 e uma questão na página 139. São 3 questões, uma em cada página. 138, uma questão. 137, desculpe, 137, uma questão. 138, outra questão. E 139, outra questão. Então, tem 3 questões, certo? Mas, como sempre, os professores de vocês, dos grupos de WhatsApp da escola, irão explicar detalhadamente sobre a atividade, que é a função dele mais, certo? Então, além dele auxiliar vocês para tirarem dúvida, não fique com a dúvida, não. Pode tirar dúvida, não tenho vergonha, não. Viu? Ah, não é o meu professor, mas é professor. Ele está ali para isso, para tirar sua dúvida. Viu? Então, tem dúvida, pergunte. Se não quiser perguntar no grupo, pergunte no privado, já que ele pode dar essa oportunidade. Eu tenho certeza que eles dão a oportunidade de falar com ele no privado, para não ficar com a dúvida. E lá no grupo, ele vai botar detalhadamente, explicadinho, a atividade. Que eu explico aqui, mas vocês ficam com muitas dúvidas ainda, fico perguntando nos grupos. Eu digo porque eu também tenho um grupo, que eu trabalho na Escola OSES, como eu já falei. Eu estou no grupo da minha turma, né? Que eu sou professora da turma, estou aqui com vocês, mas também sou professora de lá. E quem está lá coordenando é outro professor, quem está lá auxiliando eles, né? Ajudando, tirando dúvida. Aí fica com um monte de dúvida. Então, o assunto, página 137, 138 e 139. Em cada página dessa tem uma questão. Irão responder as 3 questões, certo? Mas o professor vai explicar direitinho, tire a dúvida com eles. Quero agradecer, estamos encerrando essa semana, né, aqui comigo. Ah, professora, mas essa aula é de hoje e amanhã? Amanhã o professor Abraão vai dar a aula, porque já estava gravada da semana passada, certo? Então, nas próximas semanas a gente se vê ainda, viu? Ainda tem o mês de março, né? Até o dia 20, a gente se vê. Obrigada pela companhia, mais um dia. Fique com Deus. Sintam-se beijados e abraçados pela professora Ienes. Cheiro no coração de todos. Cheiro, cheiro, cheiro.